E no 30º dia se fez o dinizismo. De uma forma madura, consistente, atenta. O medo do Morumbi não existiu, porque quem comanda o trabalho é a ideia de jogo. Foram 3, mas poderia até ter sido mais. Com o brilho de Coutinho e a ascensão de uma estrela de 18 anos. Com gol de Nuno e, pra variar, de Verratti. Com o pé. 2 assistências de Paulo Henrique e Léo Jardim trabalhando o mínimo. Essa é a principal nuance da evolução desse time na primeira vez, que teve uma semana cheia de treinamentos com o Diniz. O fato de termos feito um jogo defensivo que poderia ter sido perfeito, se não fosse a desatenção no último minuto de jogo, mas que não mancha a excelente partida do time também, eu acho que diz muito. Eu penso que existam vários pontos que trazem a ressalva antes de qualquer comentário. O trabalho do Zubeldia no São Paulo é péssimo, mas não podemos ignorar que é um treinador com mais de um ano no São Paulo e mesmo assim engolimos o adversário jogando na casa deles onde não vencíamos há 13 anos. Então, se o tricolor contribuiu de alguma forma com o triunfo, o mérito não deixa de ser nosso. O São Paulo entrou em campo muito desfalcado, mas ao mesmo tempo os setoristas que cobrem o clube chegaram a falar em vergonha nessa noite por conta dos 3-0 que se tornou um 3-1, sofridos pro Vasco no Morumbi, justamente porque todo mundo aponta o nosso elenco como candidato ao rebaixamento. Então vencer o São Paulo fora de casa após a sequência que tínhamos é mérito total nosso também. Nos acostumamos a reclamar de tudo que acontece no nosso clube nos últimos meses, e até mesmo anos, e isso com razão, porque o sofrimento vinha se tornando rotina no Vasco. Porém, nesse momento, eu acho importante ressaltar um acerto da direção. Talvez nem assim possamos chamar também. Vamos intitular como uma correção de rota, ao contratar o Diniz e mandar o Carille na hora certa embora. O treinador que nunca deveria ter vindo, e o tempo deixou isso claro. Por diversas vezes, eu afirmei que o nosso problema não pode jamais ser os jogadores. Quando temos Mirassol, Ceará, Bragantino e outros acima de nós na tabela e jogando um futebol melhor também. Precisávamos fazer o futebol da forma correta, ser coerentes com o que tínhamos em mãos, e eu penso que ainda devemos ser cautelosos. Mas o campo, ele sempre irá responder tudo. Nessa noite, talvez o Vasco tenha feito a sua melhor partida defensivamente na temporada. Não foi tendo o especialista nesse quesito Carille no comando, foi tendo o Fernando Diniz. O cara que todo mundo tinha medo justamente por conta do sistema defensivo. Essa é a maior lição que fica para todos que vivem esse clube de alguma forma. O nosso técnico não corrigiu a defesa nos últimos 11 dias. Não foi isso que aconteceu. Mas assim como tinha acontecido contra o Bragantino, onde perdemos por falhas individuais, nessa noite tivemos uma ideia de jogo. E isso sempre irá sair à frente de apenas uma estratégia para não sofrer gols. Talvez com o nosso antigo treinador, talvez até tivéssemos um time mais resistente em comparação àquele do último ano. Mas isso não ganha jogo. O que precisávamos era de alguém para implementar uma ideia. Futebol. Jogo para vencer. E Fernando Diniz fez isso. Consequentemente, tudo se organiza. Com ou sem a bola também. O dinizismo tem uma identidade que joga igual em qualquer estádio, e é aí que mora a nossa esperança. Porque nesse sentido, não precisamos ter os melhores jogadores do mundo. Precisamos apenas ter o suficiente para fazer esse plano dele funcionar. E o saldo desse primeiro mês é positivo nesse sentido. Defesa funcionando, Coutinho jogando bem, Ryan voando e Verratti marcando gols com os pés. Nada é coincidência. Tudo é ideia de jogo. Aquilo que eu dizia tanto que faltava antes da chegada de um técnico como o Diniz. E vem então o mês de julho, das decisões pro Vasco. E boas férias para você, torcedor, que tanto sofreu com esse time no primeiro semestre. O Vasco, depois de 13 anos, volta a vencer no Morumbi, atropelando o São Paulo em uma grande noite.